Boa noite a todos e todas. A bênção, como é que estão? Hoje nossa live, né? Uma das lives mais esperadas aí. Giza Bueno já se encontra aqui presente. Nosso convidado também, diretamente de São Paulo, professor Sidney Nogueira, né? E eu fico muito feliz, muito contente de estar trazendo um babalorixá que também está na luta, né, contra os nossos ideais. Então, eu vou botar a introdução aqui na voz de Clarice Albergaria, que é uma das diretoras também do programa, a voz do Axé. Quero pedir a bênção de todos. Giza esperanciosa por esse dia, não foi? Saudações, Lidiane, Gutenberg, pessoal que está todo entrando aqui. Kali, Dark, tudo bom? Boa noite. E o nosso convidado já se encontra aqui presente. Eu vou só largar a introdução e vou estar chamando ele aqui. Tá bom? Ao longo de nossa história, nós, pretos e pretas, aprendemos que a resistência é um meio de preservação de nossas ancestralidades. É afronta e, acima de tudo, força coletiva. Ressignificamos nossos símbolos para eles não se perderem. O candomblé é prova viva e pulsante disso. A boca que come tudo também é a boca que dialoga em qualquer lugar. A pedagogia de Exu vai para além dos espaços de axé. Os ebós coletivos são de extrema importância, pois evidenciam uma afirmativa. Eles são importantes porque são contra o racismo estrutural e contra o racismo religioso. Para entendermos melhor sobre esses assuntos tão pertinentes, convidamos o professor Sidney Nogueira, professor do Instituto Ará, Babalorixá, doutor em Semiótica e Linguística Geral pela USP, escritor e promotor do curso Ebós Epistemológico. Nosso tema de hoje é Repotencialização do Candomblé e Ebó Epistemológico Antirracista. Sejam bem-vindos a mais uma live do programa. Acreditar no afro... Olá! Oi, babá, sua bênção. Olá, Xangô abençoe a sua bênção. Muito feliz por estar aqui, poder fazer essa partilha. Eu ouvi a introdução, eu já estou chorando já de emoção com a voz tão potente, né, dessa grande mãe, dessa grande cabaça útero ancestral. Hoje eu estou, todos nós, acredito que todos nós estamos especialmente, não é, muito tocados pela morte, né, do nosso irmão lá em Minnesota, sufocado, não é? Quer dizer, isso é muito recorrente nos Estados Unidos, não é? Sufocado, 5 minutos dizendo eu não estou conseguindo respirar, eu não estou conseguindo respirar, e mais um dentre tantos outros corpos pretos, né, de pretos e pretas, sufocados pelo mundo afora, mas felizmente nós temos vocês do programa Voz do Axé, né? Nós temos estes canais tão importantes pelos quais podemos nos repotencializar. Desde já a gente agradece quando a Giza Bueno, né, ela sempre mostrava conteúdos do senhor, e aí eu sempre entrava para olhar, né? Aí eu falei, não, com certeza vamos encaminhar assim, pedir para que eles venham falar com a gente. Então é uma honra, uma satisfação muito grande receber o senhor aqui, o senhor que fala de São Paulo, né, a cidade do estado de São Paulo, e a gente aqui de Salvador, Bahia, né, o programa Voz do Axé, à disposição. Essa voz que o senhor ouviu aí é de uma das nossas diretoras, Clarice Albergaria. Tem Gilmara Santos também, né, que faz parte, é uma Yalorixá, que também faz parte do nosso projeto aqui. E o programa Voz do Axé, o intuito é ouvir o senhor, ouvir os babalorixás e as Yalorixás, né,
ver o que é que tem para nos proporcionar na questão de, quanto mais ainda, sobre a intervenção da intolerância religiosa. Então, viu, seja muito bem-vindo mesmo, uma satisfação muito grande receber o senhor. Eu que agradeço, eu falo muito que gratidão é ebó, não é? Gratidão é um grande ebó. Então, na verdade, quem agradece sou eu pelo espaço. Eu sou filho, né, de uma lagoana e de um homem de Salvador, né? Meu pai é daí. Eu tenho relações estreitas com a Bahia, não só por meio do candomblé, mas também por meio de parentela, né? E parentela é valor civilizatório, não é? Eu sou de família de candomblé, não é? Quer dizer, eu sou de São Paulo, nascido e criado aqui, mas eu sou de família de candomblé, ligado a uma casa de candomblé no Rio de Janeiro, Casa Branca de Oxum, da nossa ancestral Mãe Yara de Oxum, e desde muito cedo, não é? Eu estou no candomblé desde muito cedo. Iniciei-me aos 16 anos, mas desde criança, assim como você, eu tenho certeza, nós brincávamos de candomblé, né? Porque nós, pretos e pretas, nunca tivemos brinquedos, nunca tivemos dinheiro para comprar os brinquedos que os brancos tinham. Então, nosso brinquedo era o atabaque, nosso brinquedo era o adjá, né, da mamãe, era o cachorro, que às vezes virava bode, era o irmão que às vezes virava Iaô. Então, esse universo para nós é muito caro, não é? Porque ele sempre esteve misturado, não é? A nossa vida, desde a nossa infância, não é? Quer dizer, esse lugar é efetivamente um lugar de, a um só tempo, um lugar religioso, um lugar de regozijo, não é? Um lugar do lúdico, não é? Quer dizer, então esse lugar, não é? Ele sempre nos foi o lugar da nossa revitalização e manutenção da nossa vida. Então eu fico muito feliz, eu tenho seguido o programa, não é? Eu não conhecia, né? Mas aí a partir de Giza e a partir de outros seguidores, eu tenho acompanhado o programa e estou sempre muito feliz quando eu posso, né, quer dizer, eu posso ouvir o que eu chamo de meus, né, quer dizer, quando a gente pode ouvir os nossos pares, não é? E isso a internet possibilita, não é? Você sabe, a internet é esse espaço que possibilita, porque nós não temos televisão, nós não temos uma rádio pública, então a internet, pelo menos, não é, com as bênçãos de Exu e Ogum, ela possibilita que nós estejamos aqui e hoje, não é? Quer dizer, conversando entre nós, não é? Quer dizer, entre negros, não é? Quer dizer, isso é alguma coisa muito significativa para mim, muito significativa para os meus filhos, muito significativa para os meus sobrinhos, é muito significativa para nós, não é? Negros e negras no Brasil. Pronto, a gente vai falar de um tema, né, que é a potencialização do candomblé e o ebó epistemológico antirracista. A gente acompanhou que o senhor tem lançado alguns livros também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses livros para a gente partir para o tema. Então, o último livro que eu acabei de lançar é o Intolerância Religiosa, da coleção Feminismos Plurais. Eu costumo dizer que eu tenho uma tripla pertença, não é? Então, eu tenho uma pertença que é esse lugar de Babalorixá, eu tenho uma pertença que é o lugar do ativista, não é? E eu tenho uma pertença que é o lugar do professor escritor. Então, eu fui convidado, não é, por Djamila Ribeiro e pela coleção Feminismos Plurais a escrever sobre o racismo religioso. Então, acabou de sair o livro Intolerância Religiosa, não é, da coleção Feminismos Plurais. Antes deste livro, eu já tinha um outro livro que é mais antigo, de 2011, que é Coisas do Povo do Santo. Esse está esgotado.
E aí, o que que acontece, né? Quer dizer, eu tenho pensado muito sobre um processo que eu chamo de despotencialização dos saberes ancestrais negros. Nós vivemos, não é, um processo de despotencialização dos nossos saberes, não é? Porque, quer queiramos ou não, a sociedade, não é? Ela pertence ao que nós chamamos de branquitude. E aí eu preciso explicar qual é essa noção de branquitude. Essa noção de branquitude, ela não está imediatamente colada à noção de brancura. A noção de branquitude é um lugar abstrato, um lugar ideológico, um lugar de poder que a brancura pode ou não pertencer, não é? Então, a branquitude ela é um lugar de prática de racismo e um lugar de fortalecimento de privilégios. Então, isso que nós, grosso modo, chamamos de branquitude. E aí, o que acontece? Seria muito ingênuo da nossa parte a gente acreditar que esse poder abstrato, ideológico, filosófico, hegemônico, em alguma medida, não também nos despotencializou enquanto comunidades tradicionais de terreiro. Seria muita ingenuidade nossa acreditar que não fomos despotencializados por esse lugar de poder, esse lugar hegemônico. Porque é este lugar que diz o que é verdade, o que é mentira, o que é ciência, o que é mito, no mau sentido da palavra, quem pode viver e quem pode morrer, que crenças podem existir. Então, existe um lugar abstrato, não é? E é importante que as pessoas não personalizem este lugar, salvo se elas realmente pertencerem a esse lugar. Aí não tem jeito. E aí eu vou um pouco no mesmo sentido da introdução deste programa. E por isso que a introdução me tocou muito. Porque nós precisamos de um ebó coletivo. Nós precisamos eu estou promovendo cursos que eu chamo de ebó epistemológico. Qual que é a ideia de ebó epistemológico? A ideia de ebó epistemológico, nós sabemos que epistemologia é a ciência do conhecimento, mas essa ciência do conhecimento, ela também privilegia um lugar. E este lugar é o lugar da europeização. É importante destacar que a Europa é que inventa o Ocidente. A Europa é que inventa o orientalismo. E também é importante destacar que antes da escravização de corpos de pretos e pretas, nós não éramos negros, nós éramos seres humanos. A invenção do negro, ela surge para alimentar a escravização de negros e negras, de corpos desumanizados, não é? Quer dizer, então, a categoria negro, ela é uma invenção para justamente poder dar conta do etnocentrismo. Quer dizer, etnocentrismo é essa noção de superioridade e inferioridade. Então, vamos lá. E aí eu comecei a pensar, eu falei, olha, porque neste movimento de despotencialização, nós também começamos a nos pensar como cristãos, como binaristas, como europeus. Olha, eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Entendeu? Eu não sou. O meu Deus é gordo, é preto retinto, é gigante, tem um nariz enorme, tem uma orelha gigante, usa argola na orelha, entendeu? Senta-se sobre o pilão emborcado e come na gamela. Então, o meu Deus
Eu não quero nem saber se Jesus é branco ou preto. Isso pouco me importa. Ele não é nada para mim, ele não significa nada para mim. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem caído muito numa armadilha que se chama europeização, não é? Eu entendo que essa armadilha também é uma armadilha histórica, mas ela também é uma armadilha de despotencialização da nossa identidade. Então, aí eu fiquei pensando que, ora, nós precisamos de um ebó epistemológico. O que é o ebó epistemológico? O que a cabaça útero ancestral, a Iabacê, faz lá na cozinha do terreiro? Ela faz magia. Ela pega o feijão fradinho, o feijão preto, e ela faz uma alquimia ao fervê-lo, não é? Ela hidrata aqueles grãos. Quando ela torra aqueles grãos, o que ela está fazendo? Ela está tirando dos grãos a mão do colonizador, a mão do racista. E depois esses grãos são passados nos nossos corpos para terminar de tirar uma branquitude que já começou a ser retirada lá na cozinha pela Iabacê. Para retirar dos nossos corpos o racismo, para retirar de nossos corpos todo o adoecimento e a posição de subalternidade que nós cotidianamente enfrentamos. E depois esses grãos, eles vão para algum lugar para não germinar, porque isso não pode ir para frente. Então, este ebó epistemológico, este ebó antirracista, ele está nas cozinhas do axé. Ele está nos nossos rituais. Só que a despotencialização é tamanha que nós deixamos de interpretar dessa maneira. Nós deixamos de ver. Eu não estou inventando a roda. Eu não estou trazendo nada de novo. Tudo isso está no terreiro. Entendeu? Esses saberes potentes, eles estão no terreiro. Só que como a gente começou a misturar esses saberes com saberes cristãos, com saberes europeus, com saberes sei lá de onde, nós começamos a despotencializar esses saberes. Então agora nós precisamos de um ebó de luta contra o epistemicídio para a repotencialização desses saberes. Porque você é um homem de axé também. E você sabe, tudo que nós fazemos tem um sentido. Tudo que nós fazemos no axé tem um porquê. Tudo que está ali é uma luta antirracista, é uma luta por sobrevivência. E isso tem sido despotencializado pela branquitude. Então, é hora, como você faz nesse programa. Neste programa, você faz um ebó coletivo, você faz um exercício de repotencialização de vozes negras, não é? Então, é neste mesmo sentido da voz do axé que eu penso o ebó epistemológico. O senhor me fez trazer uma lembrança agora em memória, né, Macota Valdina, né, que ela dizia que o ebó coletivo, o ebó era todo mundo de axé junto, já era um ebó. Ela em memória dizia que isso não morresse, que se fizesse um ebó, se fosse pela educação, e se fosse pela luta da intolerância religiosa, pelo racismo religioso, e a mesma coisa que o senhor traz, né? É um ebó de coletividade, um ebó de luta e um ebó de resistência. Muitas sábias palavras aí do senhor, viu? Aqui tem Tony Reis, falou assim, ó, o professor está certíssimo, não podemos mais ter uma posição pacifista e branquitude e o cristianismo não apagam com toda a agressividade possível. Eu estava olhando hoje numa live que o senhor fez, o senhor falando que a gente está sendo dominado por uma religião invisível, se eu não me engano foi isso que o senhor falou, e que ela age de tal maneira que cada vez mais vai
se fechando com a religião do candomblé e o povo do axé não está percebendo, né? E eu foquei muito nessa ideologia que o senhor falou e realmente é verdade. Realmente é verdade. Eu penso o seguinte, não é? Eu tenho tentado, né? Quer dizer, eu sou um homem que acredita muito nas boas palavras e eu tenho tentado ser o mais cordial possível, não é? Quer dizer, mas infelizmente nós chegamos num ponto que nós vamos precisar assumir uma territorialidade, não é? Essa territorialidade é que nossa grande ancestral, grande Abá, Macota Valdina já falava, não é? Como você muito bem trouxe. Giza, querida, você conseguiu, me trouxe ao programa. Ela tá Giza me trouxe ao programa. Então, eu penso o seguinte, não é? Me desculpem, não é? Eu peço a Goia a bênção. Eu não quero, de modo algum, ocupar um lugar dogmático, um lugar de verdades absolutas. Eu sou uma pessoa que resiste bravamente para não escorregar para este lugar quentinho, não é? Porque o dogma é um cobertor que nos aquece, não é? E parece que ali é o melhor lugar do mundo. Que me desculpem os meus mais velhos, eu reconheço as suas lutas, eles já travaram as suas lutas e continuam travando com os seus ebós, com as suas iniciações. Tudo isso é travado dentro da comunidade tradicional de terreiro. Mas eu penso que não dá para separar mais terreiro e política, terreiro e espaço acadêmico, terreiro e mundo virtual. Não é porque nós não podemos negar a lógica exuística, não é? Ora, a lógica exuística é a lógica da encruzilhada. E de que se trata a encruzilhada? A encruzilhada, ela é justamente este lugar de entradas e saídas, este lugar de convergência, este lugar da multiplicidade. Então, nós temos de aceitar a multiplicidade também dentro das nossas encruzilhadas, comunidades tradicionais de terreiro, não é? É preciso que acordemos sob pena de ficarmos alijados da história, quando, de verdade, nós temos a força mais poderosa do universo. Nós temos um Gunzo, nós temos Axé, nós temos Atsé do Zevefon, nós temos a força mais potente do universo. Nós temos o orixá mais poderoso do universo, Pambo Nigila, Exu, Elegbará, não é? Então, me parece que também a despotencialização começou a contar mentiras sobre nós, de modo que nós começamos a aceitar uma miséria intelectual, uma miséria ritual, e eu não estou chamando miséria, eu não estou me associando imediatamente ao que o capitalismo chama de miséria. Eu estou querendo dizer o seguinte: nós somos abundantes, não é? Quer dizer, se nós recorrermos a todos os itãs, se nós recorrermos à nossa mitologia, nós vamos perceber o quanto nós somos abundantes. E nós somos abundantes justamente na possibilidade ou nas possibilidades da encruzilhada, não é? E nas possibilidades de Ibaquetá, a terceira cabaça de Exu, em que ele misturou Ibi e Irê. Então, me parece que a gente começou muito a cair numa armadilha, não é? Que é uma armadilha europeia, que é o dividir para conquistar, não é? Então,
essa própria ideia de nações, essa própria ideia etnocêntrica de certo e errado, essas noções hierarquizantes que invadem os nossos terreiros, isso é estratégico, isso é dividir para conquistar. Então, nós precisamos entender que a todo momento, grande parte dos nossos estão atendendo a uma lógica daquele que está lá manipulando os fantoches. Então, nós precisamos acordar. Não é? Quer dizer, esse programa é um grito. Acorda, povo de terreiro. Não é? Um ebó coletivo é um grito. Um ebó epistemológico é um grito. Eu tenho dito o seguinte, as pessoas elas ficam meio preocupadas comigo, porque eu sou colocado um pouquinho nesse lugar de radical. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que é o seguinte, radical é quem vai à raiz do problema, não é? Então, radical não é satanista, nada disso. Radical é quem vai à raiz do problema. Então, eu sou um pensador. É o papel dos pensadores voltarem-se para a raiz dos problemas. Então, eu sou uma pessoa que volta-se para a raiz. Eu não estou pensando simplesmente no hoje. Então, é o seguinte, nós precisamos começar a nos voltarmos para a raiz do problema. E o nosso problema tem bases na escravização, na desumanização, no apagamento de existências de pretos e pretas, não é? Na escravização, até hoje, agora acabei de ver uma pesquisa. Quem que está morrendo com a Covid? Quem está morrendo? Pretos e pretas periféricos que estão morrendo. Empregadas. Entenderam? Exatamente. Quem está morrendo? Porque eles têm Albert Einstein, eles têm hospital militar à disposição, eles podem fazer o teste todo dia, não é? Quer dizer, eles que eu digo, a elite, não é? A elite brasileira. Então, quando eles falam, vou deslocar um pouquinho a minha fala, quando eles falam em flexibilização do isolamento, você apenas substitua flexibilização por higienização. Higienização. Entendeu? Quando acabar a Covid-19, eles vão estar mais felizes, porque o número de pretos e pretas no Brasil terá caído substancialmente. Infelizmente. Eu sou uma pessoa que não tapa o sol com a peneira, não. Eu não tapo o sol com a peneira. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós nunca estivemos num buraco tão fundo. Então, só que tem uma coisa. Nós, de terreiro, nós temos saberes ancestrais para sobreviver. Nós temos a palavra mágica. Nós temos os feitiços. Sim, feitiços. Assumamos que somos mágicos, feiticeiros. Não há problema nenhum nisso. Não há problema. Certo? Precisamos parar de assumir um discurso de palatalização de quem somos. Nós se esconder na imagem, né? Se esconder na... Você quer, sabe, criar uma imagem aceitável, né? Por quê? Por aquela frase histórica para inglês ver e poder levar o escravo. Não é? Então, não. É por isso que as pessoas falam de mim e que eu sou radical. Não! Eu sou preto, eu sou feiticeiro, 3 horas da madrugada, o caldeirão ferve aqui no meu quintal, entendeu? As galinhas pretas morrem mesmo, degolada. E quem não gostou, come menos. Eu sou doutor, eu estudei na França, entendeu? E é isso aí, mas eu sou feiticeiro, eu sou preto. Antes de ser doutor, eu sou preto. Antes de ser doutor, eu sou filho de uma Yalorixá que nos criou com dinheiro de feitiço e atendimento de cartomancia. Eu não vou negar minha história. Uma empregada doméstica, entendeu? Que se via obrigada a atender os brancos,
para falar de homem, de namorado e blá, blá, blá. Então é o seguinte, ou nós aceitamos a verdade sobre nós, ou eles contam a verdade sobre nós. Não é? Ou você mesmo fala a sua verdade, ou você deixa que eles contem. Nós precisamos sair do lugar do outro, porque eles nos colocaram. Porque como é que eles nos conhecem? Ah, ele é o outro. Ah, eles são os outros. Né? Eles nos colocaram nesse lugar do outro. Quando você faz esse programa, você está saindo do lugar do outro. Você está dizendo, não, agora o outro é você. Entenderam? Agora o outro é você. Agora eu estou no lugar do eu. E nós precisamos, sem medo, entendeu? Sem medo, porque não adianta. A guerra está posta. Nós precisamos começar a fazer um ebó de subversão que coloca o outro, o eu, o que se considera eu, hegemônico, dono de tudo, no lugar do outro. E nós, pretos e pretas, assumiremos o lugar do eu. É isso que nós estamos fazendo aqui, exatamente neste momento, nesta conversa. Axé, axé. Bebo água, viu, professor? Bebo água aí, meu pai. Ainda mais 3 lives, né, que o senhor fez hoje. Essa está sendo a terceira. O senhor fez uma live. O senhor fez uma live hoje, meio-dia. Fez uma live 3 horas da tarde. E está fazendo essa live hoje com a gente às 20 horas. Tem uma agenda, né, para cumprir. Preta no Poder está dizendo aqui, ó, ótima colocação. É a sua fala, sirva-se de referência para nós, membros curiosos da raiz. Axé, axé. Rebeca entrou aqui também, Pio Pedagoga. Pessoal, quem tiver perguntas, pode fazer aí, tá? A gente já vai entrar na questão de algumas perguntas aqui. Eu queria que Mãe Márcia, sua bênção. Mãe Márcia do Ireaxé Olodumare. Bênção, mãe, bênção. Em meu orixá, boa noite a todos, Motumbá, meu irmão Alain e o professor Sidney. Bom, gente, para quem não conhece, esse é o Babalorixá, Babalorixá Sidney, né? É escritor, é professor, já lançou livros e tá aí com combate, né? Com o ebó. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse ebó para a gente entrar nas perguntas. Saudar aqui também Jace Trindade, do Tambores da Liberdade. E eu quero que o senhor fale um pouco sobre a questão desse tema. Qual a importância desse tema para a gente estar debatendo hoje? A importância... Eu acabei de ver uma live, não é há pouco, com o pai Rodney de Oxóssi, meu irmão, aqui de São Paulo. Ele também faz parte da coleção sobre apropriação cultural, na coleção Feminismos Plurais. E o entrevistador perguntou a ele como é que os brancos... porque sempre fica muito, às vezes... Os brancos, eles se ressentem, principalmente aqui em São Paulo, na região sudeste, né? Aí na terra dos orixás, na origem, menos. Mas eles sempre se ressentem muito quando nós falamos sobre branquitude. E aí o entrevistador perguntou a ele, a pai Rodney de Oxóssi, meu irmão, meu companheiro, meu pai, meu amigo, nós precisamos referenciar os nossos, nós precisamos falar bem dos nossos, né? Nós precisamos parar de dar coroa, não é? A quem não é rei. Então, ele foi perguntado como é que os brancos podem participar desta luta. Ora, como que os brancos podem participar dessa luta? Leiam, se informem, não é? Leiam sobre racismo, leiam a coleção Feminismos Plurais, leiam Grada Quilomba, não é?
Leiam Sankofa, leiam os autores Assante, não é? Assante da afrocentricidade. Nós já temos literatura, sim, não é? E comecem a repensar. É importante que isso para todos nós. É importante que a gente, isso vale para todos nós de terreiro, que nós comecemos a nos repensar e que a gente entenda, não é? Então, veja bem, eu fui criado pela minha mãe, Dona Joésia de Oiá, que é minha mãe biológica. Fui criado pelo meu pai, Plácido Barreto Nogueira de Ogum. Tá, eu fui criado por eles, eu recebi toda a educação deles e tal, tal, tal. Mas isso não quer dizer que eu levarei para criar os meus filhos integralmente o que eles me ensinaram, porque eles são de outra época, não é? Quer dizer, ou o candomblé aceita a diacronia, e o que é a diacronia? A diacronia é você entender que o candomblé nasce no século XVI e que nós estamos no século XXI. Então, ou nós aceitamos a diacronia, ou nós estamos fadados ao ostracismo, porque a família do século XXI não é a família do século XVI, nem do século XVII, nem do século XVIII. Então, também o ebó epistemológico, ele não quer descaracterizar, longe de mim, né? Quer dizer, é de Ganhigã ou de Baô, você vai encontrar no Orô, entendeu? E já chorou, você vai encontrar. Em Gorossi, Zeuí, você vai ter galinha, bode, papapá, papapá, papapá. Vai ter obi, vai ter orobô. Eu não sei, parece que as pessoas, elas compram a lógica da branquitude do opressor de tal maneira que elas acreditam que tradição tem a ver com fóssil, tem a ver com alguma coisa fossilizada, enterrada, tem a ver com aqueles cubinhos de gelo na geladeira. Mas, por favor, então alguém vai ter que me ensinar quem é Exu. Porque toda a mitologia de Exu é uma mitologia feita de movimento, é uma mitologia feita de provocações, de transmutações, entendeu? Quer dizer, então me parece que a gente aceita tanto a lógica da branquitude e do opressor que a gente começa, inclusive, e eu chamo de uma categoria antropológica, a despotencializar Exu dentro das nossas práticas, não é? Nós não podemos, né? Então é disso que se trata esta noção de ebó epistemológico. A noção de ebó epistemológico é uma noção que quer repotencializar saberes ancestrais de origem africana, né? Saberes ancestrais negros, não é? Olha, tem me incomodado muito, já faz um bom tempo que eu estou pensando nessa... E eu vou compartilhar aqui com os seus seguidores. Então, me incomoda muito esse movimento de despotencialização, inclusive que acontece dentro dos terreiros. Quer dizer, dentro dos terreiros, não. Ele acontece a partir do terreiro. Então, naquele momento do transe, que eu chamo de transe de excorporação, que é o que nós, né, eu estou tomando a nação Nagoquetu, mas com muito cuidado, eu não acredito, não sou uma pessoa vendedora da nagocracia, mas tem a ver mais com a minha história aqui em São Paulo. Em São Paulo, a gente teve muito essa potência Nagô em São Paulo. E então, aquele momento do transe de excorporação. Naquele momento de transe de descorporação, você se transforma em Ogum. Você se transforma em Ogum, Ogum lhe toma seu corpo. Você é levado para dentro. As equedes, as mulheres, as macotas, elas lhe paramentam. Elas contribuem com este ebó de repotencialização de Ogum. Aí você volta para o barracão, você não é mais você agora é Ogum, porque Ogum lhe tomou. As pessoas botam a cabeça para você. Você é Ogum. Quem é Ogum?
Ogum é herói civilizatório. Ogum é lâmina afiada. Ogum é o ferro que nos faz viver, que está correndo agora no nosso sangue. A noção do Oriki, que Ogum, não tendo água em casa, banha-se de sangue, não é para constituir uma imagem de um homem ensanguentado. É para constituir uma imagem do sangue misturado ao ferro que corre dentro de nós. Porque é o ferro que nos dá potência, nos dá força. O ferro em excesso, ele pode nos matar, e o ferro faltando no nosso corpo, ele nos deixa na cama dormindo o tempo todo. Então, é disso que se trata, repotencialização. Nós precisamos entender quem são os nossos orixás. Os nossos ancestrais escravizados, eles têm uma sabedoria inacreditável. Quer dizer, eu chego a não acreditar como é que alguém, em meio a tanta dor e sofrimento e escravização, pode manter tantos saberes ancestrais, não é? Então, essa pessoa, ela é Ogum, ela vai para o barracão, ela se sintoniza às vozes dos tambores ancestrais, o corpo cede, o corpo nega o falocentrismo, ele nega o enrijecimento, ali ele se flexibiliza, ele é um guerreiro, ele é um herói civilizatório, ele é um cortador de cabeça dos malfeitores. Esse corpo negro se repotencializa no barracão. Quando ele volta para casa, parece que ele esquece tudo isso. O racismo o despotencializa. Me parece que ele só é Ogum naquele momento do transe. Então, um ebó epistemológico é necessário para a manutenção desse axé gerado. Estou dando um exemplo. Deste axé gerado durante o transe. O transe de excorporação. Então, nós precisamos de um ebó, não é? Para que consigamos manter o axé produzido coletivamente, não é? E para que esse axé vá para a casa de pretos e pretas, e que o racismo não dê conta de despotencializá-los a ponto deles não se sentirem abundantes, não é? E eu estou usando a abundância em oposição à palavra prosperidade, porque prosperidade se cola imediatamente ao poder de compra do capitalismo, e abundância em Yorubá é uma palavra muito interessante, que ela é opolopó e guiopê. Opolopó e guiopê. E você sabe, guiopê é o dendezeiro, não é? É uma das folhas mais abundantes, que dentro de 3, 4 anos ela já começa a produzir o fruto de dendezeiro. Ela produz o fruto de dendezeiro de 35 a 40 anos. Ela pode alcançar alturas imensas. Então, e não é à toa que ela recebe parte do IPADê. Então, nós precisamos, não é? Efetivamente, de um ebó epistemológico de repotencialização destes saberes. Mandem, conversem comigo, eu estou aberto. Se não estiverem entendendo alguma coisa, eu sei que eu estou muito academicizado às vezes. Eu entendo, mas isso é influência branca. Então, vocês me ajudam a empretecer. Mande as suas questões, mande as suas perguntas, suas críticas, as suas considerações, porque empretecer é um processo, é um processo, é um processo. Empretecer é um processo, não é? Então falem comigo e vamos que vamos. Laroye! Eu tô aqui pegando as perguntas e copiando para começar a perguntar no segundo momento, certo? Então, tá todas as perguntas salvas aqui, viu? Porque essa já tá perto de encerrar. Assim, tem algumas perguntas aqui que é de... O pessoal tá todo lendo aqui, né? O que é ebó epistemológico? A pergunta de Mungó Bessi. Eu não sei se vocês já ouviram falar
no que a filosofia, a antropologia tem chamado de epistemicídio. Epistemicídio é o apagamento, o silenciamento e a morte de saberes não europeus, de saberes não brancos. Nós chamamos de epistemicídio, é a mesma composição de feminicídio, não é? De genocídio. Então, o ebó epistemológico, a noção de ebó epistemológico, depois, se vocês puderem voltar e assistir, ficará salvo aqui no canal do A Voz do Axé. Se vocês puderem voltar e ver, quer dizer, o ebó epistemológico é um ebó, ele começa, inclusive, com o História Geral da África na década de 40, em que africanistas, não é? E desde dentro, começa-se uma produção sobre a história da África. Agora não são os brancos falando sobre a África, agora são negros e negras africanistas falando sobre a África. Então, a noção de ebó epistemológico é uma noção que quer negar o epistemicídio, sobretudo no Brasil, negar a morte, não é? E o esvaziamento de sentidos, esvaziamento semântico dos saberes ancestrais que tão sofridamente foram deixados para nós nas comunidades tradicionais de terreiro, nas tradições de matriz africana. Certo. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Eu estava copiando as perguntas aqui. Gerou várias... Eu quero agradecer, na verdade, a todos que estão aí assistindo, né? E gerou várias perguntas. Como o senhor vê os brancos na religião de matriz africana? Ayrton Júnior. Como eu vejo os brancos? Eu vejo... Pois é. Eu acho que... Olha, nós temos categorias brancas, não é? Quer dizer, o branco não vai me dizer, ele não vai. Como deve ser o meu candomblé? Ele não vai me dizer. Entendeu? Ele é branco, então ele coloque-se no lugar dele de branco. Eu vou dizer a vocês, para um corpo preto ser de candomblé, ele perde parte da sua família neopentecostal, ele pode perder a esposa, o marido, o companheiro ou a companheira, ele pode ser demitido, porque quando um corpo negro decide ficar careca e ter o corpo banhado pelo sangue do bode, ele acumula estigma. Então, eu não criminalizo negros e negras que estão fora do terreiro, porque eu sei o quanto é custoso no sistema capitalista você colocar sobre si mais estigmas. Eu tenho dito, inclusive, que os terreiros eles têm que criar uma bolsa permanência para os negros. Aquela mesma bolsa que se cria na universidade, nas cotas raciais, os líderes eles têm que ser capazes de fazer uma gestão de modo que ele crie uma bolsa permanência para negros e negras. Porque é muito difícil no Brasil ser negro e ser de terreiro. O branco é o seguinte, ele é branco. Mas então o branco, sim, ele pode também sofrer preconceito, ele pode também ser discriminado, mas ele é branco, entendeu? Na hora do emprego, ele é branco. Na hora de casar, ele é branco.
Na hora de receber a hóstia consagrada, ele é branco. Entendeu? Na hora de andar na rua meia-noite, ele é branco. Na hora de andar à vontade no mercado, sem ser seguido pelo segurança, ele é branco. Então, dentro do terreiro, ele continua sendo branco. Ele continua sendo branco. Eu não vejo problemas. Eu estou à frente de uma casa de axé, uma casa na Goquetu. É uma casa muito grande. E sim, os brancos são meus filhos também, porque, de alguma maneira, Ori os trouxe, Xangô os aceitou. Diante do Orobô. Mas eles sabem, ou eles estão na luta antirracista comigo, anti-homofóbica, antitransfóbica, anti-misoginia, ou eles não podem continuar comigo. Porque eu também acredito na noção de interseccionalidade. Então é o seguinte, ou eles estão comigo, não é? Ou eles me aceitam, porque eu sou efetivamente preto, pretinho, pretume, pretão. Ou eles não podem continuar comigo. Então, eu não vejo problema que o Silva está perguntando a noção Nagoquetu. A noção Nagoquetu é uma noção utilizada para os terreiros de origem linguística iorubá. Nagô eram como eram chamados genericamente todos os falantes de Iorubá durante o processo de escravização. Eu peguei aqui rapidinho, já respondi. Então é o seguinte, não há problemas, não é? Só que é o seguinte, como é que quem determina, não é, a linha ideológica, a linha filosófica, a linha política de um terreiro? Quem que determina? É o líder. Não é? Então, o líder não pode ficar em cima do muro. Independente dele ter japonês, branco, amarelo, não importa. Ele precisa assumir um território. Não é? Um território. E não pode escorregar, não pode escorregar. Entendeu? Ele não pode escorregar, não é? Então, eu penso o seguinte, quer dizer, é o que os pastores fazem muito bem. Os pastores, eles têm filosofia, eles têm linha ideológica, eles têm partido político, e a gente fica com essa história da carochinha. Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, somos... Entendeu? Não, não pode. Quer dizer, uma liderança religiosa precisa assumir uma territorialidade. Então, reitero, eu não vejo nenhum problema com uma branquitude que nós chamamos de branquitude crítica. Uma branquitude que sabe dos seus privilégios, não é? Que reconhece a história da escravização, não é? Que reconhece a história do Brasil, que reconhece que a escravidão nas Américas escravizou 12 milhões de corpos, porque eram apenas corpos ou coisas pretas, e que o Brasil foi um dos últimos, não é? A determinar o fim da escravização. Essa escravização não acabou, até hoje ela continua existindo, não é? Nós podemos ver isso em Achille Mbembe, com a necropolítica, quer dizer, e ele bebe nas fontes do Foucault, que quem decide quem vive e quem morre é o biopoder. Então, o Brasil escravizou 5 milhões de corpos de pretos e pretas, e esses corpos não tinham nem direito de retornar à sua ancestralidade lançando-se ao mar, porque eles colocavam redes em volta dos navios negreiros. Agora, a historiografia está reafirmando que até a rota dos tubarões
mudou de tanta comida que eu estou falando, corpos pretos que os tubarões recebiam. Então, a escravização não foi um romance. A escravização foi um crime. E eles nos devem. A branquitude nos deve, a Europa nos deve, entendeu? A escravização não foi um romance. Ave Maria, eu tô aqui alimentado de várias informações, gerou várias perguntas, a gente vai estar respondendo. Eu vou estar fazendo as perguntas no outro momento, estou pegando as perguntas aqui. Eu espero que vocês possam voltar no segundo momento aí com o professor Sidney, viu? E eu estou salvando todas as perguntas de vocês aqui para estar colocando no outro momento. Certo? Pode ficar à vontade aí. A gente já está encerrando esse primeiro momento e vamos para o segundo momento, assim que a live terminar aqui. Mas eu estou salvando todas as perguntas para fazer para o professor Sidney aqui, babá. Certo? E aí a gente vai continuar. Desde já... Vamos a estourar o deburu. Vamos lá. Vamos às questões, vamos torrar o milho, é isso aí, vamos que vamos. Estou muito feliz, muito feliz. Agradeço pela sua generosidade de me receber e agradeço pelo programa. Vida longa e saúde a você, às mulheres que lhe acompanham e ao programa, não é? E é certamente um espaço de repotencialização. Com certeza. E as meninas estão super emocionadas aí, tanto Gil como Clarissa, muito feliz, viu as meninas aí, agradece também. Já começou a contar e aí vai encerrar e a gente vai para o segundo momento. Até já, até já. Voltem. Voltem, viu, gente, que eu vou estar trazendo as perguntas de todos vocês aí. Eu consegui salvar, viu? A Gilvânia tá mandando eu tomar água.